Quando a gente pensa em diabetes, a primeira coisa que vem à cabeça é o açúcar no sangue, certo? Mas e se eu te disser que existe uma complicação muito séria e super comum, que na maioria das vezes fica totalmente escondida? Pois é, vamos pensar nisso. E se a perda de algo que é a base da nossa força, da nossa independência, estivesse acontecendo ali, em silêncio, por causa do diabetes? E pior, criando um problema ainda maior. Essa perda tem nome: sarcopenia. É aquele declínio gradual dos nossos músculos que a gente costuma associar só com o envelhecimento. Mas a história é bem mais complexa do que isso. Porque quando a sarcopenia encontra o diabetes, a coisa muda de figura. Elas se unem para criar uma condição clínica específica que os especialistas chamam de diabetes sarcopênica. Não são dois problemas andando lado a lado, não. Eles se misturam e um potencializa o outro. E entender como isso funciona é fundamental. Tá, mas como é que uma coisa alimenta a outra? A resposta está num ciclo vicioso muito poderoso, que se sustenta sozinho e pode ser difícil de quebrar. Essa relação é impressionante. Não é uma via de mão única, sabe? O diabetes acelera a perda de músculo, e essa perda de músculo, por sua vez, atrapalha demais o controle do diabetes. Vamos ver quais são as peças que movem essa engrenagem. Bom, tudo geralmente começa com velhos conhecidos. Um estilo de vida mais parado, uma alimentação que não ajuda, e isso leva ao acúmulo de gordura. E essa gordura extra não fica quieta. Ela libera substâncias que inflamam o corpo todo. E essa inflamação acaba gerando a famosa resistência à insulina. Na prática, isso quer dizer que os músculos não conseguem mais usar o açúcar direito e, para piorar, também perdem a capacidade de se construir e se manter. E não é só isso. O próprio açúcar alto no sangue, a hiperglicemia, vai lá e ataca os músculos diretamente. Ele meio que carameliza as proteínas do músculo num processo chamado glicação, e isso estraga a função delas. Como se não bastasse, as complicações clássicas do diabetes, tipo o problema nos nervos ou na circulação, cortam a comunicação e os nutrientes dos músculos. O resultado? Eles vão atrofiando, encolhendo mesmo. E aí, olhando para essa imagem de novo, a gente consegue juntar todas as peças: estilo de vida, inflamação, resistência à insulina, açúcar alto, complicações. É a tempestade perfeita. Um ciclo que se alimenta sozinho. Quanto mais fraco o músculo fica, pior o controle do açúcar. E quanto pior o controle do açúcar, mais fraco o músculo fica. Ok, entender o mecanismo é uma coisa, mas qual é o tamanho do impacto disso na vida real? Os números são, para dizer o mínimo, preocupantes e mostram por que isso precisa ser levado a sério. Pensa só, quase 30% das pessoas com diabetes tipo 2 também têm sarcopenia. Isso é mais de 1 em cada 4 pessoas. É um número altíssimo para uma condição com tanto impacto na qualidade de vida. E o dado mais forte talvez seja este. Só o fato de ter diabetes já aumenta o risco de desenvolver essa perda de massa muscular em 60% quando a gente compara com quem não tem a doença. A conexão é direta e muito forte. E o perigo só aumenta. Se a pessoa com diabetes já tem outras complicações, seja nos rins, nos nervos ou na visão, o risco de ter sarcopenia mais do que dobra. A progressão do diabetes acelera a destruição dos músculos. E olha só o que a Sociedade Europeia de Nutrição, que é uma grande referência na área, diz sobre isso. Eles falam que a sarcopenia é uma complicação importante, embora negligenciada. É um jeito bem claro de dizer, pessoal, a gente precisa prestar mais atenção nisso. E as consequências são muito concretas. A gente está falando de um impacto direto na saúde, internações mais longas, maior risco de mortalidade no primeiro ano, mais fragilidade, mais quedas, mais fraturas. E ainda por cima um efeito dominó, que acaba piorando outras doenças, como as do coração e do fígado. Proteger o músculo é proteger a saúde como um todo. Diante de um cenário desses, vem a boa notícia. Existem estratégias muito claras, baseadas em ciência, para lutar contra isso. Então vamos ver como montar um plano para proteger os músculos. A nutrição, claro, é a base. A recomendação não é uma dieta maluca, mas sim focar em padrões alimentares que já se provaram eficazes, como a dieta mediterrânea. O segredo é que elas são naturalmente anti-inflamatórias. O foco não é só no que evitar, mas no que colocar no prato. Proteína de boa qualidade, muitas fibras e gorduras saudáveis. Tudo isso ajuda tanto a controlar o açúcar, quanto a dar suporte para o músculo. A estratégia ideal tem 2 frentes, bem diretas. Primeiro, a nutrição, com uma meta bem específica de proteína para segurar a massa magra. E segundo,
tão importante quanto a atividade física. E aqui tem um ponto-chave: o treinamento de força. A musculação não é luxo, não é opcional. Nesse contexto, ele é considerado o tratamento de primeira linha para combater a sarcopenia. Mas a história não para por aí. A gente está vivendo uma revolução no tratamento do diabetes e da obesidade. E isso traz benefícios incríveis, mas também um desafio completamente novo. Esses novos medicamentos, como a semaglutida e a tirzepatida, estão mudando o jogo. A perda de peso e o controle do açúcar são fantásticos. Só que essa perda de peso tão rápida e eficiente vem com uma letra miúda muito, muito importante. E essa letra miúda está aqui, bem clara. A balança mostra um número menor, e isso é ótimo, mas de onde vem esse peso? A maior parte é gordura? Sim. Mas olha só, algo entre 25% e 33%, ou seja, de 1/4 a 1/3 do peso perdido, é massa magra, é músculo indo embora. Para alguém que já tem risco de sarcopenia, isso é acender um sinal de alerta gigante. Então, o que fazer? A resposta é ser mais esperto que a balança. Não dá para olhar só um número do peso total, é preciso monitorar a composição corporal, ver o que é gordura e o que é músculo. A proteína na dieta se torna ainda mais crucial. E o treino de força? Bom, ele deixa de ser importante e passa a ser absolutamente essencial para garantir que os benefícios incríveis desses remédios não venham com o custo da saúde muscular. E tudo isso nos leva a uma pergunta fundamental para o futuro do tratamento. A diabetes sarcopênica está nos mostrando que focar só no açúcar no sangue é enxergar só metade do problema. A grande questão agora é: será que a gente vai começar a tratar a saúde dos músculos com a mesma seriedade com que a gente trata a glicemia? A resposta para essa pergunta pode definir a qualidade de vida de milhões de pessoas nos próximos anos.